Então, o poder da vontade, nós já demonstramos, porque vencemos a preguiça e viemos até aqui hoje. O que nós conversaremos disso? Nós vamos falar com vocês de alguns termos: autoestima, arquivo vivo, arquivo morto, valores, força espiritual, polaridade, resiliência e, principalmente, esforço pessoal. Vocês olhando essa imagem, o que vem à mente de vocês? O que nós lembraremos? O quê? Davi e Golias. Então, quem demonstrou o poder da vontade? Este ou este? Vocês conhecem essa história? Então, diz os historiadores, né, que existia uma diferença muito grande entre os filisteus, né, e os judeus, os hebreus na época. Estudos que foram feitos demonstram que eles tinham, em média, 1,60 de altura, 1,55. Alguns chegavam até 1,65. E os filisteus tinham acima de 1,80 m de altura. Os filisteus eram melhores preparados para a guerra. O adestramento deles era bem mais forte. E eles tinham tecnologia do metal. E existia a guerra entre os dois povos. E aí eles resolveram de uma seguinte forma: vamos escolher um soldado de cada um de nós. O que for vencedor, o povo será o vitorioso nesta batalha. Os filisteus não tiveram dificuldade nenhuma para escolher quem? Golias. Entre os judeus já começou a ficar um pouco mais difícil. Um não servia, outro não servia, aí chegaram nesse. Falaram: se ele morrer, não vai fazer diferença nenhuma, ninguém vai sentir falta. E assim foi. Mas só que eles subestimaram a vontade que esse tinha, principalmente a fé no Criador. E o que aconteceu? Ele tornou-se vitorioso. Então, ele demonstrou que, através do nosso próprio esforço, nós poderemos ser vitoriosos em todas as batalhas. Davi tem alguma coisa que ele fez que o imortalizou. Ele ficou conhecido para a eternidade. Vocês lembram? Vamos puxar na memória, gente. Salmo de Davi. O que ele fala? O que ele demonstra? Quando ele estava escondido numa caverna, fugindo do rei Saul, ele mostra aquela confiança total que ele tem no Senhor, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas nada me faltará foi o que nós aprendemos o tempo todo. Mas será que realmente ele falou isso? Ou ele falou: o Senhor é meu pastor, não me falta. Então, a confiança que nós devemos ter, que Ele está sempre conosco. A presença de Deus constante em todos os momentos de nossa vida. Então, autoestima. O que é autoestima? Acreditar em nós mesmos. É valorizar a quem? A nós mesmos. Nos aceitar como nós somos, que é muito mais fácil ser o que nós somos do que ser aquilo que nós não somos. Dá muito mais trabalho. Então, nós podemos olhar no espelho e nos sentirmos assim. Podemos? Podemos. É uma escolha que nós faremos, depende de nós. Aí nos sentiremos capazes de fazer tudo o que nós quisermos. Força espiritual. Fazer propaganda de Luca, hein? É um livro dele. Muito bem, livro da aliança, viu? Muito bem escrito, demonstra muito bem isso. É preciso ter fé. Grandes são aqueles que sabem que a força espiritual é muito mais poderosa do que qualquer força material. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós precisamos saber escolher. O que é fé? Fé é um mergulho no escuro.
aquilo que nenhuma garantia nos oferece. Mas nós acreditamos. E a brincadeirinha que a gente faz, quem usa despertador aqui? Ô, primo. Tá bom. Só tem fé quem usa despertador, viu? Vocês concordam? Se nós ligamos o despertador, que garantia nós temos que estaremos ainda vivos quando ele tocar? Isso é fé. Então, fé, através da vontade, como é que nós vamos interpretar? De duas formas. A palavra fé tem duas origens. Uma vem do latim, credere, significando crer, acreditar. A outra vem de uma grega para o latim, fides, significa fidelidade. Eu sou fiel ao Senhor, sou fiel a Deus. Valores, poupança espiritual. Algum de vocês já pensou em fazer isso? Poupança material, todo mundo, né? Quem não faz? Mas vamos pensar nisso. Aonde nós vamos utilizar isto aqui? Aquisição de bônus hora. Nós vemos a Casa Espírita, admiramos às vezes o trabalho do presidente. Vemos os nossos irmãos músicos aí, que vontade de tocar também, de estar cantando. Somos espíritas, reencarnacionistas. Então, por que não na próxima? Vamos nos preparar para isso. E podemos. Então, se nós guardarmos poupança espiritual, bônus horas, onde nós vamos utilizar? Comprar nossa casa no céu. Nós pagaremos através do quê? Bônus hora. E como é que se ganha bônus hora? Como é que é o salário de bônus hora? Eles tocaram. Quantos bônus horas ganhou cada um deles? Vocês sabem? Tem ideia? Aquele que pôs a água para eles, quantos bônus horas ganhou? Quem limpou o chão, passou pano nas cadeiras? O salário é igual, é o mesmo. As oportunidades de trabalho que podem ser modificadas, mas o salário é sempre o mesmo. Então, em Provérbios 22:6 do Velho Testamento nos diz, valores, eduque a criança no caminho do bem, e até o fim da vida ela não se desviará dele. Se você orientar seu filho aqui, você não vai ter que buscá-lo na cadeia. Escolha nossa. Então, quando Mateus nos diz que o sim deve ser sim e o não deve ser sempre não, diga sempre sim, não, não. Se assim não fizermos, nós estaremos sendo vítimas de maus espíritos. Porque para nossas crianças, às vezes a nossa negativa, que parece ser um mal agora, será um grande benefício no futuro. E força do pensamento. Definição de André Luiz. Pensamento é, sem dúvida, a força criadora de nossa própria alma, e por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Através deles, atuamos no meio em que vivemos, agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem e no mal. Por tudo que nós aprendemos, que nós já vimos, nós lemos, temos lido por aí, algum de nós hoje pode alegar ignorância? Pode alegar inocência? Eu não sabia, eu desconhecia. Tudo é guardado em nossa consciência. Todos nós temos esse arquivo na nossa consciência. E se nós formos utilizar bem ou mal, essa polaridade do bem e do mal, todos nós conhecemos, no mínimo que seja, bem e mal, nós sabemos. E aqui é isso que nós ensinaremos à criança, a capacitação, porque não poderemos acompanhá-la em todos os momentos, mas ela estará atuante quando surgir a dúvida, ela terá certeza de escolher o caminho, bem ou mal, sem alegar desconhecimento.
Isso depende de nós. Nós somos personagens redondos. Não temos cantos. Não somos quadrados, tendo as quinas. Então, o bem e o mal existe dentro de nós. Qual prevalecerá? Aquele que nós alimentarmos. Vocês conhecem toda a história dos dois lobos dentro de nós. Um bom e um mau. Qual prevalecerá? Aquele que nós alimentarmos. Resiliência, termo bonito, hein? Eu vi uma definição que eu não entendi bem, né? Depois nós vamos falar disso. Então, quando eu digo, eu não tenho paredes, eu só tenho horizontes. Quando Jesus nos diz, vós tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu vim ao mundo, eu venci o mundo. Eu vivi nele, mas não pertenci a ele. Então, vejam esse quadro. O que ela fez, essa plantinha? Brotou uma flor. Em que condições? Ela foi capaz? Nós somos capazes? Somos. Então, no conceito psicológico, a resiliência é um aspecto psicológico definido como a capacidade do indivíduo lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, etc., sem entrar em surto psicológico. O que ele nos demonstra? Nós sofremos uma agressão. Passada a agressão, como que nós nos comportamos? Nós voltamos à condição anterior ou ficamos afetados pela agressão? Se nós retornarmos à posição anterior, nós estaremos praticando a resiliência. Vamos ver um exemplo simples assim. Vocês já viram uma fotografia de um carvalho? Viram o tamanho dele? E um caniço, um bambuzinho. Aí o carvalho olha para o caniço e fala, ô, seu fracote, você não aguenta nem um ventinho. Lógico, no primeiro vento que vem, o caniço tomba. Mas quem a tempestade arranca? O caniço ou o carvalho? O carvalho tombado, o caniço olha para ele, e aí, grandão bobo, veja onde que você está. Então, nós poderemos fazer isso. E nos mostrarmos de uma maneira elegante. Voltarmos à nossa condição inicial, após a agressão, com elegância. É fácil ou é difícil? Bom, mas eu não vou responder? Eu não levo desaforo para casa? E aí? A nossa vontade nos leva aonde? A responder àquele que nos ofendeu ou nos leva a responder ao Criador? Porque a vida é feita de teste. Deus também oferece pegadinhas para perceber como está a nossa vivência, não no mundo, mas como nós estamos respondendo ao Criador. Olhem esta foto. O que ela mostra para nós? Alguém me ajuda? Me dá uma ideia? O que mostra esse slide? Está mostrando que ele está fazendo a caridade. É uma ideia. Se aparecer. Não, prática da caridade. É a primeira coisa que nos mostra. Agora a gente vai um pouquinho para frente. Que tipo de caridade? Caridade material. Que mais? Não pode perder, né? Olha a selfie. Que mais? Agora vamos pensar em vontade. Bom, pode ser que não seja a melhor caridade que ele esteja fazendo, mas é um começo. E aí entra a nossa vontade. Ninguém muda de improviso. A natureza não dá saltos. Nós não vamos sair daqui hoje inteiramente transformados. Mas pode ser um começo? Bom, agora este aqui. Ele está recebendo ou está ofertando? O que vocês acham? Quem está praticando a verdadeira caridade aqui, dos dois?
O que está? Pode ser. Porque ele está oferecendo a oportunidade para esse. E isso acontece no nosso dia a dia. Nós recebemos a oportunidade, ele está oferecendo para cada um de nós a prática, a oportunidade da prática da caridade. Então, vejam que as situações são necessárias. O acaso não existe. E esse encontro, então, pode ter sido programado pela espiritualidade, para ver em que condição nós estamos. Vibração. Polaridade, bem e mal, pobre e rico, necessitado não sei qual dos dois, mas vamos dizer que seja esse e esse não, né? Tudo isso faz uma polaridade. Então, nós ouvimos sempre falar em casa espírita, vibrações. O que é isso? Hoje nós temos o conhecimento da física quântica. E o que ela nos diz? O mundo é inteiramente vibracional. E nós nos movimentamos pelo pensamento. Pensamento é vibração emitindo uma frequência. Quantos tipos de frequência nós conhecemos? Quantos tipos? Quantas? Quais são? Essa correr para o abraço, hein? Positiva e negativa. Então, não existe grande dificuldade aqui. Em qual delas nós vamos vibrar? E nós nos movimentamos pelo pensamento. O pensamento é energia. Nós vivemos em um mar de energia. Então, nós precisamos tomar cuidado com o pensamento que ele emite vibrações. E pela frequência que nós estivermos atuando, tudo isso vai trazer uma consequência. Seja ela boa ou seja má. E como é que nós poderemos melhorar isto? Podemos excluir as pessoas? Aqui tem alguém que nunca excluiu ninguém? Nem no Facebook? O que significa excluir as pessoas? Nós precisamos entender, não é levá-las para a nossa casa, mas não precisamos viver abraçados com elas. O que funciona aqui? Respeito. Somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Então, precisamos da necessidade de aprender a respeitar as pessoas e a nós mesmos. Músicas. Músicas. Que tipo? Quando nós estamos assim, numa situação de estresse, de dificuldade, nós aprendemos a selecionar nossas músicas. O que nós escolhemos para ouvir? Eles entendem que eles tocam, sabem disso? Nós temos que ter muito cuidado com músicas de tons menores. Down, tom menor. Então é o momento para nós escutarmos o dó maior, o sol maior, o ré maior, que são músicas de elevação espiritual, pelo menos para esse momento. Então precisamos aprender. TV. O que nós assistimos? O que nos trazem de vibrações os programas que nós estamos assistindo? Principalmente agora que nós entraremos no processo de eleição eleitoral. Muito cuidado. Ambiente. Como que nós mantemos o nosso ambiente? A gente vem, às vezes, de carona, né, por uma casa espírita fazer uma palestra. E é difícil. E precisamos ter cuidado com isso, né? Para pedir que aquele que é motorista, olha, por favor, você poderia sintonizar uma outra emissora? Porque se nós estamos nos preparando, às vezes, para conversar com alguém, algo muito importante, familiares, a nossa empresa, uma série de coisas, como que nós estaremos nos preparando para fazer isso? Na escolha, né, nós faremos.
as músicas e o ambiente. O ambiente ventilado, o ambiente limpo, o ambiente onde nós não guardamos materiais desnecessários. Quanto a gente faz? Hoje a minha mulher entrou no meu escritório e deu uma bronca, né? Porque eu, às vezes, rabisco metade da folha e guardo o resto. Ela vai lá, amassa tudo e joga fora. E eu costumo guardar, ela não. E está certo ela. Você já usou aquela folha, ou usou por inteiro, usou pela metade, jogue fora. Porque quantas ficam guardadas porque faltou um pedacinho, a gente fala, vou aproveitar. E depois você quer saber o que estava escrito lá, não mistura de tudo aquilo, você nem sabe onde está. Né? Importantíssimo. Modos de falar, a fala. Nós vamos contar uns fatos para vocês, misturando um pouco de ficção com realidade, mas sem maldade, só para ilustrar. Em uma empresa, né, o patrão, o dono da empresa, ele sofreu um acidente que lhe causou um certo prejuízo visual. Ele perdeu uma das orelhas. E as pessoas olhavam para ele, ou olhavam para a sua falta, ou ele achava que as pessoas estavam olhando. E ele resolveu, na sua sala, mudar o pessoal que trabalhava com ele, contratar funcionários novos. E ele queria fazer as entrevistas com os interessados. Aparece o primeiro, ele pergunta, o que o senhor vê de diferente em mim? A pessoa, né, na inocência ou na sinceridade, responde, o senhor não tem uma orelha. Lógico, não foi admitido. Veio uma moça, ele acha, ela é mais generosa. Mulher, né? Talvez me trate com mais generosidade. O que a senhorita vê de diferente em mim? O senhor não tem uma orelha. Vem o terceiro candidato, ele repete a mesma pergunta. O homem olha bem para ele e fala, o senhor usa lente de contato. Ele já se animou. Mas se atreveu a fazer a pergunta seguinte. Por que o senhor percebeu isso? O senhor não tem uma orelha? Como é que o senhor ia usar óculos? Então, nós estamos falando de vibrações, de pensamento e tal. Então, vejam modos de dizer como é complicado. Modos de dizer. Em um hospital geriátrico, um senhorzinho já estava instalado lá há muito tempo. E ele insistia com o seu chefe de equipe, o médico, quando que ele teria alta. De tanto insistir com o médico disse, Zezinho, fique tranquilo, em breve, mais breve mesmo, o senhor estará fora daqui, o senhor vai ter alta. O médico sai, entra a enfermeira. Ele, animado, fala, Rosinha, você viu a boa notícia que eu tive? Qual foi, seu Zezinho? O doutor falou que, breve, eu vou estar fora daqui. A senhora vai me visitar? Ela responde, não, seu Zezinho, eu tenho medo de cemitério. Quem mentiu dos dois? Quem falseou com a verdade? O médico? A enfermeira? Nenhum dos dois. Mas aonde está a nossa vibração? Na maneira de nós falarmos. Modos de dizer. Modos de agradecer. Até para reclamar, nós temos que aprender a agradecer. Modos de reclamar. Agradecer, a graça desce. Reclamar, duas vezes. Clamar, pedir de novo. O que nós preferimos? Reclamar. Vocês já perceberam que quanto mais a gente reclama, mais difícil ficam as coisas? E nós fazemos. E, por último, nós temos a gratidão. Se nós executássemos 2 sentimentos por dia, só 2, gratidão e alegria, nossa vida seria muito mais fácil, muito mais suave. Por que nós temos dificuldades? Porque nós reclamamos. O vizinho compra um carro novo. Um carro de um certo valor, mais alto. Quando nós olhamos para aquele carro, o que vem para nós?
Gratidão e alegria? Ou inveja e desrespeito? Para ele e para nós. De repente eu vejo o carro do vizinho, um súbito sentimento de insatisfação toma conta de mim. O carro que eu tenho não me serve mais. Eu tomo chuva tendo aquele carro. Enfrento fila de ônibus. Tenho uma locomoção mais fácil. Mas eu não vejo nada disso exercendo a gratidão do que ele me oferece. O carro do vizinho é melhor que o meu. E, na maioria das vezes, nós trabalhamos desta forma. Arquivo morto e arquivo vivo. Como é que nós nos comportamos? Quando nós temos que tomar uma decisão, alguma dúvida que a gente tenha, aonde que nós buscamos as nossas respostas? Lembre-se que eu falei para vocês no início, uma das coisas que nós temos de autossabotagem é chamada preguiça. E se essa preguiça é constante em nossa vida, aonde nós buscaremos as nossas respostas? Todo mundo aqui ouviu falar de fragmentação? Fragmentos, pedaços. Nós pegamos as informações aos pedaços e guardamos num pedaço nosso. Num compartimento, nós trazemos todos esses pedaços. Quando somos solicitados a pensar, nós vamos pensar de verdade com esforço pessoal ou vamos pela preguiça por fragmentação? Aonde nós buscamos resposta? No mais prático, não é? No mais fácil. Então, nós temos esses arquivos, onde nós guardamos tudo. Arquivo vivo e arquivo morto. Nós usamos muito mais esse do que esse. Então, como nós dizemos, quem olha para o passado vive com saudade. Quem olha para o futuro vive com ansiedade. Quem olha ao presente vive. Referência. Quando me perguntam, aconteceu aquilo em tal data, não sei o quê, qual que deveria ser a nossa resposta? Não sei. Eu não moro mais lá. Não tenho como responder a você. Eu não sei, eu não moro mais lá. Ansiedade, nós perdemos esse. Passado, nós perdemos esse. Então, o amanhã nasce do hoje. Nós seremos amanhã o que nós construirmos hoje. E a gente fala, quem gosta de passado, quem quer? E que mais? Fala, primo. Quem gosta de passado é São Paulino e museu, viu? Existem controvérsias? Não. Eles cantam um hino que fala assim, a sua glória, né? Minha glória está no passado. Então, quem gosta de passado, quem é? São Paulino e museu. Esforço pessoal. O que ele está carregando aqui? Um bastão de apoio, né? Uma capa, um chapéu e muito pouca coisa. Com isso, ele resolveu fazer a sua caminhada. Então, na vida que é feita de escolhas, é uma historinha de internet também bastante interessante. Um taxista comum não reclamava de forma nenhuma da sua profissão. Seus colegas reclamavam muito. Por que ele não reclamava? O táxi dele era limpo. Ele abria a porta para as pessoas, dirigia com cuidado, falava com cuidado e atendia as pessoas da melhor maneira que fosse possível. Aí, quando alguém necessitasse de um táxi, de quem se lembraria? Qual era a referência? Aquele que tinha o táxi limpo, todo organizado. E ele nunca tem dificuldade. E perguntaram a ele por que era assim. Ele falou, nós escolhemos ser águia ou rato. A águia anda muito alta, acima das nuvens. Ela viaja sozinha. Então, ela escolhe uma condição, como o taxista escolheu uma condição separada. E o rato caminha pelo chão, pegando restos de comida. Nós poderemos escolher. E essa história da cadeira de rodas. Uma menininha
nasceu deformada, com um problema sério de quadril. Onde todo mundo olhava para ela e falava, coitadinha, não vai conseguir andar nunca. Não vai conseguir se posicionar. Nunca poderá casar e ter filhos. Isso a própria mãe dizia para ela. Mas quando ela estava numa idade de uns 12 anos, 12, 13 anos, apareceu na sua casa uma benzedeira. Lembra dessas senhoras? E a mulher veio e benzeu a menina. E disse a ela algo muito importante que ela levou para toda a vida. Tenha vontade sua. Não acredite nos comentários das pessoas. Siga a sua vida. Você vai ser muito feliz, você vai se casar, você vai ter filhos. Você consegue. A partir disso, a vida dela mudou. Ela foi para a universidade, se formou, realmente se casou e teve 4 filhos. Como que ela conseguiu? Se ela ouvisse o que as pessoas negativas diziam a ela, como que ela seria? Então, lá atrás, quando nós falamos do vibracional, das escolhas de nossas companhias, a quem nós estamos ouvindo? A quem atende nossos interesses? Ou aquele que nos dizem coisas que muitas vezes nos são desagradáveis? Nós escolheremos. Então, isto mostra quem será vitorioso? Aquele que tiver força de vontade. Esse é um amigo da gente, um daqueles médiuns que nós chamávamos ainda de ostensivo. Foi meu chefe na Santa Casa durante muito tempo, né? E ele, muito jovem, ele é sobrinho de Eurípides Barçanufo. Muito jovem, ele teve que se submeter, isso há muito tempo atrás ainda, quando o progresso da medicina não estava no ponto de hoje. E ele fez uma cirurgia grande de coluna, onde até os próprios médicos da Santa Casa não acreditavam que ele voltaria a andar. Mas o que ele teve? Força de vontade. Grande presença de amigos espirituais o auxiliando. E ele retomou a sua condição normal. Tanto que, como operador lá na Santa Casa, ele tinha uma característica fantástica, né? Todo mundo tentava imitá-lo, mas poucos conseguiam. Ele era ambidestro. Tanto operava com a mão direita, como com a esquerda. Tanto fazia, uma ou outra. E ele tinha uma habilidade que nos causava inveja. Ele colocava 5 instrumentos nas mãos, sem depositar nenhum na bandeja. E ele fazia a sutura, virando, dobrando tal, que é um movimento que nem eu sei como tal, sem pôr nenhum. Vocês observam, quando vocês assistirem filme de medicina, suturando tal, se alguém faz isso. E ele tinha essa capacidade. Uma característica que ele tinha de fala, naquilo que nós dizemos. Ele sempre conversava com as pessoas no mesmo tom de voz. Não reagia às provocações. Ele administrava o silêncio. Quando ele era injuriado, alguém tentava tal, ele não respondia. Ele ficava quieto. Tinha uma memória fantástica. No nosso tempo lá tinha 8.000 pessoas por dia na Santa Casa, numa população flutuante. E olha, eu não vou falar para vocês, mas os 4.000 dos que tinham lá no dia, ele conhecia, lembrava de todo mundo pelo nome. Hoje, ele está com 86 anos de idade, né? Teve um AVC que o prejudicou muito, então a capacidade, mesmo a espiritualidade, o impediu do exercício da mediunidade, né? Mas era fabuloso. Então, ele nos traz o que é o poder da vontade, da nossa própria recuperação. Porque quando Jesus nos disse, vós sois deuses, podereis fazer isto e muito mais. Depende de nós. Então, nós vemos aqui o amor e o perdão. Características maiores de Jesus. O amor e o perdão. Se Jesus é o nosso melhor exemplo, ele está à nossa disposição, então vamos, através dele, construir nossa ponte para a eternidade. E nós podemos. Então, tudo depende de nós.
nós poderemos ser os corações diferentes e adquirir muita paz. Então, vamos sair daqui hoje, pelo menos tentando estar reformados. Não vamos nos modificar por completo, porque isso não acontece. Nós não mudaremos de improviso, não daremos salto nesse sentido. Mas vamos sair daqui sorrindo. Quando entrarmos em nossas casas, vamos sorrir para as pessoas que ficaram lá. Muitos não compreendem porque nós ficamos aqui. E alguns dirão, demorou hoje, né? Aí vocês digam que foi a Tânia que falou demais. Hein? Por isso que houve demora. Né? Mas nós seguimos em frente. E vamos sair, então, com o ensinamento do apóstolo Paulo, quando ele nos diz: quem ama nunca desiste. Isso é Coríntios, viu? Quem ama nunca desiste. Porém, a tudo suporta com fé, esperança e humildade. Se a tudo suportarmos, esse amor poderá nunca se acabar. Se persistirmos, ele poderá durar para sempre, porque o amor e o perdão constroem uma ponte para a eternidade. Então, retornemos aos nossos lares agradecidos e que nossos pensamentos possam ser de paz, de amor e de perdão. Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela paciência, pela tolerância. Jesus abençoe. Cida.